Você está viajando por outra dimensão, um lugar não apenas da visão e do som, mas também da mente. Uma jornada em uma terra maravilhosa, cujos limites são os da fantasia. Sua próxima parada, além da imaginação. This is the physique of a male, approximately 22 years of age. Notice the height and muscular composition, Mr. Holt. The female component. We'd like to see these two go as a package. You note how greatly they complement each other? Yeah. Now, the female is roughly 21 years of age, 3 inches shorter than the male, but of equivalent health and potential. In fact, they show great promise. Excuse me, I don't quite understand. What would happen? Of course. It's very simple. Now, we put you to sleep. And then we invest in each of these human replicas, the prototypes, memory bank, personality, continuity. You will awake in these new bodies and live a lifespan never before dreamed of, and live it with health, contentment, and purpose. And there would be no pain? I mean, I wouldn't have this... You remember, Mr. Vance, down there you said there would be no pain. There will be no pain, Mr. Holt. For the first time in how long I can only guess. You'd be free of pain. You'd be a young man again. And you, Mrs. Holt. Olá, ouvinte. Seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. Hoje nós iremos falar sobre o episódio número 96 no geral da série, episódio número 31 da terceira temporada, The Trade-ins. Qual seria a tradução de The Trade-ins, Marcos? As trocas. As trocas, né? Certíssimo. Então, esse é um episódio dirigido pelo Elliot Silverstein, roteiro do Rod Serling, e vai ter um ator que a gente já comentou sobre ele, que é o Joseph Schildkraut, que é daquele episódio lá do campo nazista lá, entendeu? É um episódio muito legal, a gente teve um debate ótimo. Se você não escutou, não assistiu, vale a pena conferir, já gravamos, que é dessa temporada. E é um episódio sobre envelhecer, né? Envelhecimento, você se aceitar, né? E outras questões também, até filosóficas, né? Sim, é um episódio que me trouxe muitas reflexões. Vamos falar sobre isso. Certo. A gente comentou um pouco sobre Elliot Silverstein quando a gente gravou sobre um outro episódio que ele dirigiu, que é o The Obsolete Man, que tem até visualmente algumas características, né? Muito parecidas com outro episódio, esse episódio aqui, né? De locais enormes, gigantes, né? Nesse caso aqui tem até uma brincadeira com luz e sombra, é um local assim meio cavernoso, né? Onde reverbera as vozes. Então é muito interessante como é apresentado o episódio pra gente, né? Ele dirigiu também aquele episódio The Passerby, né? Que nós também comentamos, né? Dirigiu O Homem Chamado Cavalo, por exemplo, e era um cara que fazia, né? Já, não nos estendendo, mas ele transitava muito entre gêneros. Ele fazia ação, ficção, terror. Ele dirigiu alguns episódios da série dos Contos da Cripta dos anos 90, policial, né? Cidade Nua, dirigiu muitos episódios. Enfim, era um cara muito talentoso e versátil, Elliot Silverstein. Sim, e é interessante a gente colocar aqui, a gente já mencionou no episódio anterior, que a série ela sempre traz essa abordagem, com vários roteiristas, várias histórias, sobre a questão do envelhecimento, né? Isso é interessante, a gente teve isso em Kick the Can, por exemplo, A Longa Vida de Walter Jameson, né? Nothing in the Dark, né? Que é um episódio que é dessa temporada também. Então é mais uma reflexão sobre isso, né? O envelhecer. O Rod Serling tinha muito dessa coisa de pensar a condição humana. E parte da condição humana é o fim da vida, né? O envelhecimento, e para quem consegue chegar à idade avançada, né? O envelhecimento, tudo, a decadência do corpo, como é que a gente lida com isso, né? Sim. E com o passar do tempo. Tem muitos episódios que refletem sobre isso, e muitas vezes tem um elemento fantástico ou de ficção científica inserido, né, nessa questão. E é muito o caso desse episódio. Falando rapidinho do elenco, já falamos do austríaco Schildkraut, né?
cara que acabou ao longo da vida fazendo muitos personagens, inclusive de nazistas, né? É verdade. Por incrível que pareça, né? E, enfim, ele tinha esse tipo basicamente europeu, então ele, muito no cinema e bastante na TV também, ele fazia personagens de origem europeia, de todos os tipos, um excepcional ator, com uma bagagem inacreditável, enfim, e isso se reflete nas atuações dele. Ele foi o Capitão Dreyfus no famoso filme Da Vida de Emile Zola, né? Um filme também muito importante. Tem uma coisa triste também referente ao Joseph Schildkraut, porque ele perdeu a esposa um dia depois que ele começou a filmar o episódio, né? Esse episódio da série. E ele, né, um ator reconhecido, uma pessoa assim, muito concentrada, muito focada, ele continuou gravando, né? Ele não parou as gravações nem nada, ele continuou até o final do episódio para depois viver o luto dele, né? Então foi uma coisa muito dolorosa. Eu acho para mim, que transparece isso na atuação dele também. Sim, eu acredito que sim. A gente vai poder comentar mais pra frente. Me chamou muita atenção a atuação dele nesse episódio, mas a gente vou deixar para comentar isso depois da sinopse, que aí vai poder ter mais contexto, né? Você tem o Noah Ken, que nesse episódio ele faz o cara que é o recepcionista ali da empresa que o casal de idosos do episódio vai visitar. E ele era um cara basicamente ator de televisão. Você vê pelo jeitão dele que ele fez muita coisa de policial e muita coisa de faroeste. Ele gravou episódio do The Arrival, né? Nessa temporada. Isso. Ele participou também de muitos episódios de uma série chamada Arrested and Trial, que era uma série policial que você tinha o Ben Gazzara e o Chuck Connors. É uma série também muito famosa nos Estados Unidos dos anos 60. Eu acho que ela não passou no Brasil. E o Noah Ken, ele tinha um personagem fixo que era o detetive Tenente Boone na série. Eu infelizmente não tive oportunidade de ver. Parece ser uma série muito boa e muito interessante, mas eu acho que não foi exibida no Brasil não, infelizmente. A Alma Platt, que ela faz a Marie Holt, que é a senhora, né, o episódio trata de um casal de idosos, e essa Alma Platt era uma atriz de televisão, também fazia de tudo, né? Ela começou nos anos 40 na televisão, e ela era uma atriz que ela era muito versátil, fazia policial, humor, ação, o que fosse preciso, né? A presença de uma senhora, né? E que extremamente expressiva e com muita capacidade de atuação. Você tinha a nossa querida Alma Platt lá aparecendo. Ela participa também daquele episódio da Galeria do Terror, né? Que é o episódio Since Aunt Ada Came to Stay, né? Então é um episódio que é até muito famoso, né? E divertido também, né? Porque tem aquele humor, né? Ácido da Galeria do Terror. Certo. Sim, senhora. Ela participou da Galeria do Terror, né? Eu não me recordo assim do episódio que ela participou, né? Mas é que a Galeria do Terror não tá tão fresca na minha cabeça. Tem um determinado momento do episódio em que um personagem vai participar de um jogo clandestino ali de pôquer, de aposta. Vai ter um personagem importante que é um jogador de pôquer, um apostador, chamado Faraday. E ele é vivido por um ator chamado Theodore Marcuse. Esse cara, ele é um cara de múltiplos talentos. Ele era formado em letras clássicas, foi tenente condecorado na Segunda Guerra Mundial na Marinha, e voltando da guerra, ele foi estudar teatro e se engajou numa companhia especializada em Shakespeare. Então ele fez muitas montagens na Broadway de peças de Shakespeare. Depois, posteriormente, já nos anos 50, ele ingressa na televisão, e ele era... Já nos anos 60, ele foi um dos maiores atores de vilões nas séries de TV. Onde você precisasse de um vilão, porque você tinha... Ele era um excepcional ator, muito bem dotado dramaticamente, tinha um porte alto, era careca e tinha olhos
muito grandes e profundos, né? Tinha um olhar muito penetrante e ele tinha um jeito assim, uma aparência que era muito solicitada, né, para figuras vilanescas. Então ele tá aí, onde você puder imaginar séries de famosas, A Família Buscapé, James West, Jornada nas Estrelas, ele faz um personagem famoso da série que é o Korob. Enfim, ele é um cara que teve muitas participações na TV, teve uma morte prematura num acidente de carro aos 47 anos, e dizem, o Theodore Marcuse, ele faz na série Agente 86, ele faz um vilão careca, super vilão malvado, e meio que fazendo uma paródia dos vilões do 007. Ele foi a inspiração, provavelmente, pro vilão dos filmes do Austin Powers, do Mike Myers. Então é um dado aí, né, interessante pra gente, né, acrescentar. Só para finalizar, tem um personagem também que ele aparece um ator que é o Edson Stroll. Ele aparece no Eye of the Beholder, por exemplo, e ele também vai estar nesse episódio aqui num papel curto, mas muito importante, em que ele, né, vai aparecer calado a maior parte do tempo. E ele era um ator de televisão, fez muitos papéis, fez algumas séries como astronauta, fazia protagonistas assim bonitões, enfim, e ele tinha um personagem fixo que era o Virgil Edwards, numa série que era Os Marujos do Barulho, uma série que tinha o Ernest Borgnine no papel principal, sobre a rotina dos marujos de um porta-aviões da Segunda Guerra Mundial. Eu não assisti essa série, mas enfim, foi o papel mais longo dele na televisão. É isso. Tá bom, então. Então vamos lá, a sinopse do episódio. Hoje é a sua vez, né? Quer fazer a sinopse pra gente? Sim. Nós temos um casal que é o John Holt e a Mary Holt. Eles são dois idosos. O John, ele sofre de muitas dores devido a uma prolongada doença que está acometendo ele. Esse casal de idosos vai procurar os serviços de uma empresa chamada New Life Corporation. Essa empresa, ela oferece um serviço muito interessante. Ela oferece para você um novo corpo. Um corpo jovem, perfeito e que pode ter uma durabilidade de mais de 100 anos. Só tem um problema nessa história. Isso tem um custo e o casal não tem o dinheiro suficiente para fazer a troca de corpo para os dois, apenas para um deles. E aí, o que vai acontecer? Que decisão eles vão tomar? Eles que estão juntos há 50 anos, né? E são o grande amor da vida um do outro e fazem tudo juntos. É isso que a gente vai ver nesse episódio. Eles passam, né, esse carinho, esse afeto, né? É muito comovente, assim, aquele diálogo paralelo, né? E interessante, porque o episódio, você vai ter eles ali visitando a empresa, né? O cara vai oferecer os serviços, e aí você vai ter os atores e as atrizes parados, né? Como se fossem manequins. Eles vão passando, assim, a luz vai se acendendo, e ele vai mostrando, fala assim, olha, esse é o momento de férias, esse é o momento de praia, né? E tal, e tá todo mundo ali paradinho nível The Twilight Zone, né? Que é impossível a pessoa ficar paradinha, né? Fica meio, né, dando aquela leve balançadinha. Mas é muito legal, né? Essa apresentação, toda essa explicação. O episódio ele é muito compreensível, você entende, tá, a questão. Claro que eles deixam totalmente de fora como é que é feito isso daí, como é que é possível. É importante dizer que ele se passa no futuro, né? Um futuro próximo, vamos colocar assim, porque tem gente que confunde o episódio passando de 62, isso daí seria algo de 62, até falando de valores financeiros, né, e tal, monetários, né? Porque é $5.000, né, que é cobrado por corpo. E eles não têm, eles só têm, seriam 10 mil, só que eles só têm 5 mil. É todo o dinheiro que eles têm. Então você vai ter aquele problema, fala assim, o marido vai falar assim, olha, não sei o que eu vou fazer então. Então se não pode ser nós dois, eu não posso ficar devendo esse valor, né, que o cara fala, o vendedor, que pela política mesmo da empresa e o próprio Estado obriga que não se faça essa troca de corpo com a pessoa ficar devendo, né, e tal, né. Então você até entende isso daí, porque até se o corpo original for desintegrado, for, né, queimado, que seja, né, ele vai ficar como? Eles vão pegar o corpo de volta?
Não tem como pegar, né? O corpo sem poder matar a pessoa, né? Sim. Então exatamente. tem essa questão que é colocada no episódio, né? Mas eu concordo contigo, eles passam muito esse carinho, esse afeto, né? E o próprio vendedor, apesar de ser uma questão que dá para você ver essa questão de capitalismo, né? Então, olha, o certo seria eles terem direito aos corpos, né? E tal. Mas não. Então a tua mulher vai ter que ficar, porque no caso ele é o caso mais urgente, ele está sentindo muitas dores. Não se fala se ele tem alguma doença, né? E sim que ele sente muitas dores, né? E ele resolve fazer o quê, Marcos? Ele resolve entrar no jogo de pôquer. Justamente com esse Faraday que você falou, né? Que é um cara careca e tal, que tá com outros caras ali no fundo de uma loja jogando e tentar ganhar o dinheiro para poder comprar o corpo da mulher. Uhum. Exatamente. Eu acho essa cena que tem toda essa cena ali na mesa de apostas ali de poker, eu acho ela muito interessante, mas eu não queria falar exatamente dela ainda, né? Eu queria voltar antes, até na primeira cena do episódio. Eu acho esse episódio ele muito bem dirigido pelo Elliot Silverstein. Quando a gente vai ter a imagem da fachada da empresa lá, a New Life Corporation, você tem a sombra do casal de velhinhos se aproximando e a gente vê isso pela silhueta. Ele pega a mão dela e dá um beijo na mão dela antes de entrarem. Isso é muito bonito, já estabelece o que é a relação desse casal, faz um foreshortening para o que vai acontecer, a decisão que vai ser. É um tema aí de roteiro, né? Mas ele meio que lança ali as bases para o que vai ser, para uma decisão que vai ser tomada mais para frente. A gente entende por quê, já desde o início, né? É uma certa antecipação de cena. Desculpa, né? Isso, é uma antecipação, isso. Já é uma antecipação. Então eu acho que é muito bem construído isso daí desde o primeiro segundo de projeção do episódio. Isso é muito bom. Eu fiquei muito impressionado com a atuação do Joseph Skildkraut. Eu queria fazer uma comparação interessante. No episódio Death's Head Revisited, que a gente falou, né? As insígnias da morte revisitadas, ele fica o tempo todo com aquela carranca de indiferença no rosto, né? Aquela pessoa que já está destruída pelo tempo no campo de concentração. Ele é alguém que já faleceu, inclusive, né? Ele é como se fosse um morto-vivo. Então tem aquela expressão daquele olhar vidrado o tempo todo. Aqui ele faz muito o contrário disso. Ele transmite carinho, amor, esperança, dor, angústia. É muito grande a gama de expressões que esse ator consegue passar com o rosto dele em pouco tempo. Então a gente vê esse velhinho, ele tá maquiado para parecer mais velho, na verdade, né? Uhum. Ele devia ter uns 60 anos nessa época, ele tá maquiado para parecer ter bem mais de 80 anos. Mas esse personagem não é meramente um velhinho genérico. A gente enxerga nesse homem e uma grande quantidade de emoções ali dentro dele. Ele tá fervilhando de emoções por dentro. Isso é muito interessante, dá um peso e uma substância pro personagem muito boa. Também a atriz que faz a esposa dele, a Alma Platt, o rosto dela é iluminado, né, de ansiedade, é iluminado de esperança, é iluminado de alegria, de abnegação, sempre que algum fato relacionado com o que vai acontecer com a vida deles se apresenta. Então são duas atuações que transmitem muito com o rosto, com o olhar, são muito expressivas e que a gente acaba simpatizando de cara com esses dois personagens. E depende muito deles, né? Que o episódio funcione, né? Ela é muito abnegada mesmo, né? Porque você vai ter ali Você não quis comentar sobre isso, mas eu acho interessante a gente comentar, porque ele é um cara que ele não tem o hábito de jogar. Então ele quer tentar arrumar esse dinheiro no jogo de pôquer, mas ele não tem o traquejo, ele não tem a prática. Então, esse Faraday, né, que é o cara que visivelmente é o chefe, ali não se diz se ele é um jogador, ou se é um mafioso, assim. Me parece uma pessoa assim um tanto quanto perigosa, né? Apesar de ele ter esse ar meio simpático, ele fica sofejando ali, tocando piano, né? Uhum. Mas ele vai se dar muito mal.
o velhinho, porque ele vai chegar lá e vai começar a perder loucamente no poker, né? Sim. Em vários momentos ele para um pouco, respira fundo, porque ele tá sentindo muita dor, né? Aí as pessoas perguntam, interagem com ele, né? Os homens falam assim: o que foi, vovô? O que você tá sentindo? Aí ele fala: tô sentindo muita dor. Aí a dado momento o Faraday pergunta pra ele, fala assim: olha, por que você tá querendo jogar aqui? O que aconteceu? E aí ele conta todo esse negócio de que ele foi nessa empresa, entendeu? Só que não tinha dinheiro para a esposa poder trocar de corpo também. E assim ele acaba comovendo, né, o Faraday, porque ele percebe que logo no final ele já perdeu todo o dinheiro. E ele vê que tem uma mão muito boa, né, o Faraday, mas ele fala assim pro velhinho que na verdade fala assim: ó, desisto, né? O senhor tá com uma mão melhor que a minha, e deixa ele sair com o mesmo dinheiro com o qual ele entrou, né? Com 5 mil. Ele ia sair sem nada, né? Ia perder todo o dinheiro, né? E eu conversei isso contigo um pouco, assim, antes da gente começar a gravar, né? Isso daí é tema de debate também, porque esses episódios de Além da Imaginação, quem tá nos escutando talvez não tenha essa procura, assim. A gente tem porque a gente grava programas semanais, né? 2 programas semanais. Então a gente acaba lendo blogs, né? E tal. E você vai nos comentários, tá um debate violento, às vezes, do próximo episódio, mais ainda, né? Porque ele é um episódio um tanto quanto cheio de problemas no roteiro. Mas este aqui também é apontado algumas incongruências. Não que estraguem o episódio. Veja bem, episódio delicado, que ele apela para a questão da decência humana, bondade, generosidade humana. Porém, né, o que as pessoas colocam, que é assim: se por acaso o John Holt, que é o velhinho, ele tem a possibilidade de ele trocar de corpo, né, e a esposa não tem, o que acontece? Era possível que talvez ele trocasse de corpo, trabalhasse, entendeu? Juntasse uma grana e fizesse com que a esposa trocasse de corpo. O período que levaria para que isso acontecesse, a gente não tem, a gente só pode especular, sabe que é num futuro, entendeu? Quer dizer que ele pode trabalhar de outras maneiras, ele parece uma pessoa muito vivaz, mais pra frente quando a gente vai falar sobre o que acontece. O lance entendeu? Então fica esse buraco no roteiro, muito estranho, de ter a possibilidade que, se ele é um homem muito doente, que sente muitas dores, ele pudesse fazer a troca e depois trocaria. Algumas pessoas colocam assim, que falam que não seria possível devido à dinâmica do casal, que talvez eles se afastassem, né? Porque eles são muito unidos, fazem tudo junto e tal. E talvez, se ele, aquele homem vivaz, né? A gente até brincou aqui que o cara virou um pão, né? E tal, né? Eu falei isso, pelo menos não foi tu. E talvez eles se afastassem, né? Porque ele vai ter uma outra visão, uma outra vivacidade, uma outra capacidade. E ela é uma senhora muito idosa. A cena é muito perturbadora e bonita, inclusive no momento que eles caem em si sobre isso, né? Então, o que tu acha sobre isso? É porque eu acho que são válidos os dois pontos de vista. Tanto essa questão do pessoal apontar que fala: olha, ele deveria ter trocado o corpo, sim, entendeu? E depois trabalharia e conseguiria o dinheiro, tanto quanto esse afastamento que haveria dentro da relação deles, que a gente só pode especular também, apesar de a gente saber que eles se amam muito. Será que isso os afastaria totalmente, né? Então também apela um pouco para a fragilidade da relação, se fosse afastar assim tão facilmente por questões físicas, né? Eu acho que essa questão da gente ficar em dúvida de por que ele não faz a cirurgia, né, a troca de corpo, e trabalha para ganhar o dinheiro para fazer a dela, isso teria sido faltou aí uma linha de roteiro teria resolvido isso, mas o Rod Serling não colocou essa. Por exemplo, ele chegasse e falasse o valor fosse, se eles cobrassem um valor que fosse muito maior, e ele falasse: olha, é o dinheiro que nós conseguimos juntar ao longo de 30 anos, esse aqui, por exemplo. Aí você saberia que dificilmente ele conseguiria ganhar esse dinheiro num tempo que a esposa dele ainda estivesse viva para fazer a operação, por exemplo, né? Eles falam que os 5 mil é o dinheiro da vida deles, tudo que eles conseguiram em vida, né? Então certo. Você não sabe, pelo menos nisso ele fala, ele verbaliza, fala: ó, esse é todo o dinheiro que a gente conseguiu, não sei se em toda a vida, mas assim, do que eles conseguiram poupar, né? Talvez. Isso. Falta essa informação mais detalhada. Se ele falasse
mais detalhadamente que demorou muitas décadas para juntar aquele dinheiro, a gente na hora já falaria, realmente não vai dar tempo. A não ser que ele seja uma máquina de fazer dinheiro quando ele tiver o corpo novo, a esposa dele não vai conseguir esperar. Então fala mais um pouquinho sobre o que acontece, até para que a gente possa debater, Marcos. Uhum. Então, o personagem do John Holt, ele, como você mesma falou, ele vai jogar pôquer, ele quase perde o dinheiro, mas o jogador, o Marcuse, se compadece da situação dele e deixa ele embora levando o mesmo dinheiro que ele tinha trazido quando ele chegou, os mesmos 5 mil. E por conta das dores terríveis que ele não está aguentando mais, ele e a esposa resolvem que ele vai fazer a cirurgia primeiro. E é feita a troca de corpo. Ele vai para a mesa lá de cirurgia para fazer o procedimento. A gente não vê, não é mostrado como que é exatamente, né? Tem uma cena muito interessante que após o procedimento, a esposa pergunta, ele tá bem, deu certo? E eles mostram o corpo dele, né? Já sem a alma, sem a consciência dele. Eu achei aquela cena muito interessante, muito tocante. Eu imaginei o que ela deve ter sentido ao ver ali. É como se tivesse visto ele morto, né? É claro, né? É claro, isso até levantou algumas dúvidas referente a esse procedimento. Claro que é uma coisa fantasiosa, uma coisa de ficção científica, né? Mas a gente se apega ao nosso corpo, a gente vive nele. Né? Ele faz parte da nossa vida, ele sendo assim, assado, cozido, gordo, magro, bonito, feio, né? Então eu sempre achei estranho essas histórias de troca de corpo por conta disso, porque é o nosso corpo, né? Então talvez devesse amá-lo mais, né? Não pensar em trocá-lo assim. Sim, não, e tem toda uma questão que você teria que se adaptar ao corpo novo, né? Você ia ter que criar conexões para poder movê-lo corretamente, ter o mesmo equilíbrio com ele, mas se acostumar. Não se atém a essas questões, né? Isso, nem há tempo para isso, na verdade, né? Mas ficou na minha cabeça. Mas eu achei interessante que quando finalmente ele encontra a esposa e ele tá ali jovem, né? Ele começa a fazer umas acrobacias com o corpo para mostrar como o corpo dele é forte, né? Ágil e tudo. E ela fica encantada em ver aquilo. Mas ao mesmo tempo passa pelo rosto dela uma sombra de preocupação e de tristeza, né? Enquanto ela tá observando, né? Porque ele fica falando assim, olha, nós vamos fazer tudo, nós iremos viajar, todas as semanas será aniversário do nosso casamento, todas as noites, olha isso, será a lua de mel, olha isso, né? Ou seja, a mulher ela ia ficar com, né? Ia ficar com gatão o pão lá, né? O caso é que ela tem um choque, os dois têm ao mesmo tempo, né? Que ela percebe que ela não vai ter condições de acompanhar ele nessa trajetória agora, né, cheia de ação, né, que ele quer para a vida deles. E ela coloca uma cena muito, né, aquela percepção, um olhando no olho do outro. E caramba, e ao mesmo tempo também quero até dar destaque no momento antes dele entrar para a sala de cirurgia, que ela fala sim, 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 sim. Ela fala várias vezes, né, vai logo, entendeu? E tal, e ele para olhar, ela fala, não, vai, entendeu? Você faz o gesto. Então, ele tá efusivo, como você falou, né? Contando tudo que ele quer fazer, só que ela percebe que não tá na agenda dela fazer tudo isso, né? E que a vida tem um ritmo, né? E a gente agora que é aos 50, não somos os mesmos, obviamente, que éramos aos 18 anos de idade, né? É uma outra maneira de você também ter, sei lá, a tua rapidez de andar, de correr, de festejar. Hoje em dia, você sabe, isso aí quem é que fica, por exemplo, em festas aí, raves e tal, isso é coisa que eu olho pra isso e acho até engraçado. Eu em ponto de ônibus 3 horas da manhã, indo de qualquer festa. Sim. Então, a vida tem um ritmo, né? Eu achei engraçado tu falar que a gente não é o mesmo que a gente era aos 18. Eu aos 50 não sou o mesmo que eu era aos 49 já. Bom, enfim. Mas é meio isso. Aí esse casal que tá há tantos anos perfeitamente conectado, mesmo que seja na dor e nos problemas, né? E nessa coisa de estarem esse processo de envelhecimento juntos, ele não. Essa desconexão que aconteceu, que ele percebeu que iria acontecer, e que ela não conseguiria compartilhar com ele as coisas que ele poderia fazer agora, para ele isso tirou a graça de tudo.
né? Ele falou, então não quero mais. E ele vai acabar preferindo continuar com o corpo dele, né? Que ele tinha antes. E continuar envelhecendo e aceitando o destino, né? Sim. Que o aguarda. Tem uma coisa muito interessante também, que para mim esse episódio levanta uma camada e uma leitura, que primeiro é essa coisa da gente não aceitar o envelhecimento, né? A gente tem N procedimentos estéticos, N procedimentos que são vendidos pra gente como uma maneira de enganar o tempo, né? De vencer o envelhecimento e vencer a morte até. É vendido pra gente uma série de produtos que seria uma forma de você retardar o seu envelhecimento, de você permanecer jovem, desde de procedimentos estéticos até tratamentos médicos mesmo, enfim. E a tecnologia oferece, né, tudo isso. Porém, para quem pode pagar, todo esse avanço que permite você viver mais tempo com mais qualidade de vida não é para todos. E é uma questão dessa da saúde, da vida serem um produto, né? E é um produto que não está disponível. No mundo real, né, tranquilamente, né? A gente gravando aqui em meio à pandemia, as pessoas que têm mais recursos vão ter acesso às melhores medicações, aos melhores médicos. Não até medicações, mas você ser tratado com uma diferenciação. O pobre vai pro SUS e dentro das possibilidades que o SUS permite, né? É a mesma coisa, né? Você imagina então, por exemplo, nesse mundo ideal aí que eles têm no futuro, você teria um grupo de pessoas com condições, com dinheiro, podendo ficar eternamente jovens ou né? Porque esse corpo ele dura mais de 100 anos, mas você pode trocar de novo se você tiver o dinheiro. E os pobres, uma legião de pessoas doentes, velhas e, né? E essas pessoas que têm dinheiro para comprar um corpo mais novo, como elas enxergariam os que não têm e que estão ali idosos precisando de auxílio, né? Para sobreviver. Eu tenho uma pergunta também para fazer para você. Você não acha que é uma visão um tanto quanto conservadora, né? Vamos colocar assim, da relação de uma pessoa mais jovem com uma pessoa mais velha? Me parece também. Eu entendo que a vida tem o seu ritmo próprio e nós temos nosso ritmo próprio, mas nem todo mundo é como eu, que não seria capaz de ter essa espécie de atitude perante as coisas, de sair, né? Então me parece que tem uma visão um pouco conservadora dessa questão. Ela podia ficar curtindo aquele pão, né? Que coisa de gente velha, né? Falar, o cara bonito é o pão. Ficar curtindo o pão, enquanto isso ele vai trabalhando e tal, e ela vai vivendo a vida até, né? Eu lembro daquele filme do P.S. Adlon, tu sabe que eu gosto muito dele, que é um filme de 85, que é o Sugar Baby, né? Que é um filme que tem o nome dela é Marianne Sagebrecht, um negócio assim. E eu lembro que ela é uma mulher gorda, assim, de meia idade e tal, que ela tá de férias e ela vai paquerar um cara que trabalha no metrô, entendeu? E o cara jovem e tal, e ela seduz ele, a coisa mais deliciosa desse filme e tal. O jeito como ela seduz ele fica encantadíssimo com ela, entendeu? Então, eu acho que, claro, é uma visão tanto quanto conservadora das relações também. Então. A gente tem até aquele filme mesmo, Ensina-me a Viver, por exemplo, né? Sim, ele se apaixona por ela, ele quer casar com ela. Isso. Ela não é só uma mestra pra ele quer casar com ela. E olha que a diferença de idade entre aquele menino e aquela senhora do Ensina-me a Viver é ainda maior do que a diferença de idade que existe entre John Holt jovem e a Marie Holt idosa nesse episódio, né? É uma diferença ainda maior. Mas é um tanto quanto conservador, mas ao mesmo tempo também é realista em olhar as dificuldades e problemas que poderiam realmente advir, né? E tudo. Talvez se fosse um episódio feito hoje, teria um olhar mais aberto para essa possibilidade, né? De duas pessoas com grande diferença de idade, mas que se amam, que se gostam, continuarem, né? Juntas e tal. Como você falou, eles acabam decidindo, né? Ele acaba retornando pro próprio corpo e decide então que ele vai envelhecer com a esposa dele e dias melhores virão, né? Sim. E termina assim de uma maneira muito tocante, diga-se de passagem, muito bonita, né? Apesar da gente levantar essas questões aqui, né? É um belíssimo episódio, né? Como eu disse, ele apela para a decência das pessoas, porque se por acaso esse cara que era o chefe lá da mesa de pôquer
não fingisse que na verdade ele tinha uma péssima mão, ele ia sair sem grana nenhuma, até para trocar o próprio corpo. Sim, tem 2 grandes dilemas morais que são colocados nesse episódio para os personagens. O jogador de pôquer que decide não pegar o dinheiro do velhinho, né? E o velhinho depois que decide não rejuvenescer se a sua esposa não puder acompanhá-lo. E realmente o episódio faz uma aposta na decência e na capacidade de empatia das pessoas. Isso é muito legal, é muito bonito, e para mim serviu para dar aquela aquecida no peito, sabe? Ele pode parecer até como é que eu vou dizer, inocente demais, né? Na maneira como ele faz com que essas pessoas tomem a decisão, que seria a decisão até correta, de certa maneira, né? A mais digna e tudo, mas para mim funcionou perfeitamente bem. Eu acho interessante também a escolha visual, em que o episódio todo praticamente se passa num corredor, que é uma metáfora para o corredor do tempo, da vida, né? É o corredor da empresa. Isso também visualmente acaba funcionando muitíssimo bem, né? E eu gostei muito dessa solução visual que foi feita, porque a empresa poderia ter N configurações diferentes, não precisa ser necessariamente um corredor. Eu acho que isso é meio que de propósito, né? Inclusive. Claro. E aí, Marcos, ponto alto e ponto baixo do episódio, na sua opinião? Pra mim, um dos pontos... Eu gostei muito da direção do episódio, eu gostei demais das atuações, sobretudo do Joseph Skid-Kraut e da Alma Platt, né, do Theodore Marcuse também. Gostei, os atores para mim conduziram maravilhosamente bem toda essa gama de emoções que passa por eles ali, as escolhas que eles têm que fazer. E uma outra questão que faltou talvez do roteiro explicitar algumas coisas para facilitar e não deixar dúvidas na nossa cabeça, inclusive dúvidas sobre soluções e decisões que foram tomadas que poderiam ter sido diferentes, né? Como a gente mesmo citou, né? A gente fica sem ter uma base para saber quanto tempo realmente demora para obter essa quantia, enfim, que possibilidades eles poderiam ter. Então seria o único ponto baixo aí pra mim, seria esse. Eu acho um episódio lindo, gente. Ele já me emocionou na primeira vez que eu assisti. Essa é a segunda vez que eu assisto para poder gravar o podcast, né? Ele realmente quer falar sobre a importância de uma relação, a união de um casal e tal. Fica um pouco para mim também a sombra dessas coisas que para mim são como incongruência, sabe? Esse negócio dele não poder ele trocar de corpo e trabalhar. Ou então, como é que ele iria fazer tudo o que ele queria fazer, ele estava falando que ia fazer, sem dinheiro, se ele tinha gasto todo o dinheiro para poder fazer a troca de corpo, né? Ele falou que ia fazer festas, ia fazer de tudo. Uhum. Então, fica para mim a impressão de que alguns buracos no roteiro, né? Que deixaram que poderia ter sido melhor explicitado algumas questões. Sim, né? Então, ele ia também estar às voltas com a possibilidade, se ele demorasse para juntar o dinheiro, dela adoecer, dele precisar ter outros cuidados com ela, né? E que poderiam também dificultar dele estar trabalhando, né, para juntar esse dinheiro, né? A verdade, Marcos, é que de qualquer maneira essa questão do dinheiro, que para mim é o que esse episódio deveria ter deixado mais claro, entendeu? A questão da falta de dinheiro, eles não terem situação financeira, que isso aí de qualquer maneira vai condenar ele a uma doença ou a morte dolorosa, e ela também, não é? Uhum. Então é assim, né? Diga você aí, ouvinte que está nos escutando, o que você acha, né, dessa questão, porque para mim é um episódio que ele, para além dessa questão do corpo e tal, ele fala muito do capitalismo, sabe? Que esse vendedor simpático, gentil e tal, ele tá te falando na verdade que não tem como te salvar e salvar junto a sua esposa, né? Então um novo corpo para ela. Então, no final de contas, a gente tá sempre às voltas a questões assim, né? Se for parar para pensar. A renovação da vida para ele e é um produto que ele tá vendendo. Se você não tem como pagar, sinto muito. Azar o seu. Exatamente, sinto muito, exatamente. E aí, Marcos, você escolheu algum filme, série? Eu vou fazer, como sempre, né? Vou abusar um pouquinho. Vou fazer 2 recomendações. Uma série e outra galhofa, né? Pra gente não ficar tão pesado. A série, aliás, muito séria, é um filme de 2012 do Michael Haneke chamado Amor.
É um filme muito interessante, que ele, como é um filme do Michael Haneke, e como todos os filmes do Michael Haneke, ele traz importantíssimas e muito profundas reflexões sobre a vida. Porém, como todo filme do Michael Haneke, ele é pesado e pode ser muito indigesto, né? E tem gatilhos ali também, para pessoas que estão em fragilidade psicológica, enfim, não é aconselhável. Então saiba onde você está pisando. Né? É um filme que ele tem um lado muito pesado, mas ao mesmo tempo tem uma grande beleza poética de reflexão sobre a vida também. Então, se você tiver numa boa fase, é uma experiência interessante, cinematográfica, inclusive muito profunda. E esse filme Amour que eu tô falando é um filme que fala sobre o envelhecimento, a doença, a proximidade da morte, enfim. Belíssimo filme. Já tem uma série de TV que fala sobre trocar de corpo, que é a Altered Carbon. Você também assistiu, né? Ela gira muito em torno da possibilidade das pessoas poderem comprar corpos artificiais e irem trocando de corpo num futuro aí não tão próximo assim. É uma série que tem suas qualidades, seus defeitos, eu acho, enfim. Mas ela é interessante, é uma leitura interessante desse tema, né? Que você vê que esse tema... investigação, né? Vamos, né? Que você vai, um cara que vai ser ressuscitado, ou melhor, né? Nesse corpo, ele vai ter que descobrir crime, né? Porque um dos Matusaléns foi assassinado. Sim, mistura investigação policial, ação, né? E tem umas ideias. Você vê que essa ideia que o Altered Carbon usa não é nova, já existia lá nos anos 60, em Além da Imaginação, né? Eu gostei de Altered Carbon. Eu vejo alguns problemas na série. Teve até a segunda temporada e tudo. Mas eu gostei. Eu gosto muito daquele ator, gente. Do Altered Carbon. Eu sei que ele, não sei se ele é muito famoso ou não, mas o lance é que eu gosto muito dele. Ele me lembra demais do que Carradine no filme dos Duelistas, do Ridley Scott. E eu adoro. É muito bonito. Eu gosto da série. É uma série de entretenimento, assim, legal. Não é muito ruim, não. Tem um outro furo de roteiro, mas dá pra encarar. E tem o personagem que é o Takeshi Kovacs, né? Que seria um japonês, mas como ele muda de corpo, ele é interpretado por um alemão na primeira temporada, que é o Joey Kinnaman, e por um negro, que é o Anthony Mackie, que é famoso agora pela série do Falcão, né? Da Marvel. Enfim, é isso aí. Interessante a série. Vale a pena uma conferida. Legal. E você? Legal. O que você tem para nos indicar? Olha, eu vou indicar o seguinte, eu vou indicar esse filme do P.S. Adlon, tá, que eu falei que é um filme chamado Sugar Baby, né? Na verdade, no Brasil saiu com um nome muito fofo, é Estação Doçura, porque ela é apaixonada por um cara que é do metrô, ele é o cara que dirige lá o metrô pra lá e pra cá, né, e tal. É um filme de 85, tá? Essa atriz é muito famosa porque ela é atriz daquele filme Bagdá Café, né? Então, eu me senti muito representada quando eu vi esse filme na época, eu lembro. Porque, porra, é uma mulher gorda, sabe? E ela se arruma toda, fica linda, maravilhosa. Ela sabe que ele adora chocolate e vai lá paquerar ele. Isso é maravilhoso, eu adoro. Eu adoro esse filme. É muito lindo, bom, né? Mesmo. Eu gosto. O final é bem tranqueira, mas é muito legal o filme. Tranqueira no sentido que dá muita merda. Aí eu também tenho pra recomendar um filme chamado In Time. Aqui no Brasil saiu como O Preço do Amanhã. Né? É um filme assim que é um futuro, né? Distópico, porque em 2169 as pessoas são geneticamente modificadas para parar de envelhecer aos 25 anos. E aí vai começar uma contagem regressiva, né? A pessoa no pulso vai aparecer, né? O tempo da pessoa expirando, né? Acabando. E aí o que acontece? Você pode comprar tempo. Aí as pessoas muito ricas, elas têm muito tempo, elas têm séculos, né? E tal. E tem esse personagem que ele vive com a mãe dele, que vive numa região que ela é distante da região nobre, e eles praticamente vivem para poder ter mais um dia de vida, é literalmente isso, sabe? É um filme do Andrew Niccol, tem o Justin Timberlake, né, que eu gosto muito dele dançando, diga-se de passagem, mas ele tá bem nesse filme. Tem a Amanda Seyfried, que nem sempre ela tá bem, né, mas nesse filme até que ela... Vou colocar assim, a parte do romance do filme é meio que estraga o filme, tá? Mas sei lá, tá bem, de qualquer maneira, apesar de o arco onde ela entra meio que leva o filme pra baixo, né? Mas é um filme muito interessante, então dei uma procurada, esse filme é de 2011,
E aqui no Brasil saiu como O Preço do Amanhã. Uhum. E é interessante mesmo, porque e tem tudo a ver com esse episódio, porque ele também trata essa coisa da vida e do prolongamento da vida como um produto, né? Para ser comercializado. É muito mais bem tratado, inclusive, essa questão. Eu lembro daquela frase do Pepe Mujica, você deve lembrar também, que ele fala que, na verdade, você trabalhando e você se matando a trabalhar, você está perdendo tempo, e tempo é vida, entendeu? Então, por isso que a gente precisa trabalhar menos, distribuir mais a renda para todos, existe mais igualdade, mais direitos para todos, entendeu? Todos têm um alimento. Então é essa questão, o tempo que você passa trabalhando feito um louco é vida, que você está dedicando a sua vida, né? Não tem preço a vida, né? Então O Preço do Amanhã, esse filme aí é muito legal nesse sentido, né? E ele vai ter essa coisa de descobrir como é que é essa sociedade aí dos caras que são muito velhos, que são chamados também de Matusaléns, né? Como em Altered Carbon. Muito bem. Muito bem, então você escolheu alguma musiquinha para tocar no final? Escolhi, eu vou no mais óbvio do óbvio possível, que enquanto eu estava assistindo o episódio, vinha muito na minha cabeça aquela música Stand By Me, né? Que ficou muito famosa na voz do Ben E. King. Mas eu gosto sempre de tentar achar uma versão alternativa das músicas que eu recomendo, né? E eu gostaria de que tocasse a regravação que o Seal fez dessa música. Ah, que legal. Legal, eu gosto da versão original, que toca até naquele filme lá, que é a história do Stephen King, lá do The Buddy, né? Uhum. Então, e eu gosto muito do Seal, eu não conheço essa versão, tô curiosa também. Acho que você vai gostar. Ai, legal. E chegando no final aqui, gente, como sempre, a gente agradece que você permita que façamos companhia a você. Siga nossas redes sociais, nós temos lá nossa página no Facebook, que é Masmorra Cine, a nossa página de fotinhas, documentários, curiosidades sobre a série, que é The Twilight Zone Behind Scenes. Nosso perfil no Twitter é @masmorra_cast. No Instagram nós temos os vídeos que o nosso amigo William Funchal está colocando lá, alimentando o Instagram, colocando sempre fotos novas, imagens interessantes, vídeos legais. Sigam a gente lá, tá? Que é @masmorracine. E temos nosso perfil de colaboração. Se você puder ser nosso padrinho ou nossa madrinha, você acessa o Padrim, tá? E pode doar pra gente algum valor para que a gente possa manter o nosso trabalho no ar, nossos podcasts, tá? E também no Colabora Aí. Agora a gente está com o Pix também, então você pode nos apoiar, enviando diretamente qualquer valor pra gente no Pix, tá? A nossa chave do Pix está aqui na descrição. E a gente deixa para você um beijo, um abraço muito apertado. Se cuide, tá? Que a gente vai chegar no final dessa juntos. E a gente se encontra aí no próximo podcast sobre Além da Imaginação. Fiquem bem, se cuidem. Beijo, tchau, tchau. Tchau. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountains should crumble to the sea, I won't cry, no, 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 I won't shed a tear, just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, darling, stand
and the moon is the only light we'll see. So darling, darling, stand by me, oh, stand by me, oh darling, stand by me, stand by me, whenever you're in trouble, won't you stand by me, oh, stand by me, stand by me, stand by